Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte de Jorei, volume 2. O poder do sol espiritual. Conforme escrevi no ensinamento Jorei, um tratamento científico, o poder do sol espiritual se manifesta através de mim para só daí então se expandir para toda a humanidade. E como sempre digo, tal processo se dá porque a era do dia está chegando, ao mesmo tempo em que a era da noite está bem próxima de seu fim. Contudo, esse é um fenômeno de difícil compreensão, já que corresponde a uma mudança que, além de ocorrer no reino espiritual, jamais foi experimentada antes pela humanidade, em qualquer era. Então, por ser uma teoria assim tão nova, seu esclarecimento se torna muito mais complexo, o que acaba fazendo com que todos fiquem surpresos, sem entender muito bem do que se trata, ao entrarem em contato com ela pela primeira vez. No entanto, desde antigamente, homens grandiosos fizeram referências a essas mudanças tão marcantes, e eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Porém, faltou-lhes o poder do sol espiritual, que não chegou a se manifestar no decorrer da Era da Noite, período em que a luminosidade provinha da lua, o que impediu inclusive os mais fortes de demonstrarem força, já que só eram capazes de enxergar e pregar a verdade até certo limite. Importância da leitura. Espero que todos tenham compreendido bem este ensinamento, mas se ainda restarem dúvidas, é porque sua leitura ainda não foi suficiente. Nesse caso, aconselho a fazerem-na repetidas vezes, o que com certeza vai levá-los a uma compreensão muito mais clara. Mudança da noite para o dia. Explicar tal mudança é bastante difícil, porque não há nada em que eu possa me basear, já que ninguém até agora falou sobre esse assunto. Então, trata-se de uma teoria cujos conceitos são absolutamente novos, razão pela qual procurei escrever este ensinamento, que agora está terminado, tentando facilitar ao máximo o seu entendimento. Dentre todas as ideias propostas, a que apresenta maior dificuldade de compreensão é a que diz respeito à relação entre noite e dia. Tomemos como base uma escala que nos apresente várias etapas do mundo espiritual, subdivididas em grandes, médias e pequenas, cada qual correspondendo ao número de anos que as compõem, os quais podem ser representados por dezenas de milhares, por 100, por 10 ou até mesmo por um ano, ou ainda por alguns meses somente. Em cada uma dessas etapas, ou seja, nas maiores, nas médias ou nas menores, tem uma alternância entre dias e noites, que também se subdividem em 3 estágios distintos, a saber, 5, fogo, 6, água e 7, terra. Em outras palavras, isso quer dizer que existem períodos de alternância entre noite e dia, onde ora temos a predominância da energia do fogo, ora a da água, ora a da terra. E olhando-se o mundo sob esse prisma, podemos observar, pelos próprios períodos históricos, que temos a alternância de momentos de paz com outros de destruição e guerra, para novamente haver um novo período de construção, com cada um deles sempre equivalendo ao predomínio do fogo, da água ou da terra. Outro relevante ponto a ser considerado é que, caso nos aprofundemos nesses conceitos, chegaremos à conclusão de serem explicações que não têm fim. Inclusive, não há a menor necessidade de conhecermos tudo a respeito desse assunto, principalmente porque o ponto mais importante a ser sabido é que, a partir de agora, o mundo da noite vai se transformar em era do dia, pois no plano espiritual, onde até então havia o predomínio do espírito da água, o poder do fogo está se tornando cada vez maior. Em outras palavras, isso significa que a escuridão vai se converter em luminosidade, ou seja, a noite vai se tornar dia, mudança que trará como consequência o aumento das purificações,
assunto ao qual sempre me refiro. É só isso que vocês precisam saber. Por outro lado, como resultado dessas transformações, o conceito sobre a cura das doenças torna-se muito mais claro, e acredito até que os membros mais antigos já estejam suficientemente esclarecidos quanto às noções sobre o restabelecimento da saúde e o surgimento de purificações. Mas no momento, meus escritos estão voltados muito mais aos principiantes, com o intuito de que não lhes reste qualquer dúvida a respeito do assunto em questão. Como já disse anteriormente, se vocês lerem repetidas vezes este ensinamento, irão descobrir a verdade, pouco a pouco, e também perceberão rapidamente que tudo tem seu próprio ponto focal, o que quer dizer que, ao encontrarem a chave do esclarecimento de alguma questão, os demais pontos relativos a ela também se tornarão claros. Portanto, basta lerem e estudarem este ensinamento, sempre levando em consideração esse espírito de compreensão. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Somos maioria hoje. Olha, hoje a maioria é homem. É muito raro isso, hein? Nossa, o que acontece? A mulherada ficou em casa hoje? O que foi? Nossa, estou orgulhosa, estou feliz. Olha, bom, esse ensinamento maravilhoso, né? Como todos, claro, que é tentar entender que são escritos sagrados, né? Quer dizer, que foi revelado Deus Supremo para Meixo Sama, né? Então é a pura verdade, a verdade absoluta, não tem o que contestar. Quem lê ensinamento contestando, duvidando, aí complica, né? Mas é de verdade, se ainda faz isso é porque ainda tem muita dúvida. Então, entendendo, quando o Meixo Sama fala para ler repetidas vezes, não está querendo dizer que você não sabe ler, que não compreende. É porque é interessante. Cada leitura, o que acontece? O Meixo Sama fala que o jorei purifica de fora para dentro. A luz vem de fora para dentro e limpa o espírito, né? A leitura do ensinamento faz o contrário. Ela limpa de dentro para fora. Então, Meixo Sama tinha uma bola de luz no corpo dele, seria o espírito do sol, né? Nós temos o sol na parte física, material, está no céu. E nós temos um pedacinho desse sol em cada um de nós, que é a nossa alma. Assim como quando o sol que está no céu, quando tem uma nuvem negra na frente dele, a gente não consegue ver o sol e o dia escurece, não é? Assim acontece com a nossa alma. Quando tem nuvem muito espessa, a gente fala, é mácula, né? A alma não irradia, porque ela é pura luz. O que faz iluminar o espírito é a nossa partícula divina, essa alma, esse pedaço de sol. Então, quando tem muita mácula ao redor dela, a gente não irradia a luz. Essa luz fica bloqueada, assim como o sol no céu fica bloqueado com a nuvem espessa. Então, o nosso espírito começa a ficar escuro. E na escuridão não se enxerga nada. A partir do momento que você faz a leitura, como são palavras sagradas, essas nuvens começam a dissipar. Essas nuvens que estão na frente da alma começam a dissipar. E cada vez que você lê, ela vai dissipando mais. E aí começa a iluminar seu espírito. Iluminando seu espírito, você começa a ter maior compreensão. Por isso que quando você lê o ensinamento, você entende mais do que leu da primeira vez. E Meixo Sama fala, quando você encontra o ponto focal do ensinamento, dessa parte, você começa a entender outras partes também. Porque você atingiu o ponto focal. Então, nossa, acho que não tem coisa mais simples para o ser humano ter a alma irradiante, o espírito iluminado, do que ler ensinamento. Nossa, é muito difícil, gente.
Gente, é só pegar meia hora do dia e ler. Receber jorei, ou você faz auto-jorei, ou você vai até um local onde alguém possa ministrar. Mas ler ensinamento, gente, é a mesma coisa. Por isso, se alguém sentar, não tiver ninguém para ministrar jorei, sentar, pegar o ensinamento e ler, vai purificar mais ainda, porque vai limpar de dentro para fora. É um processo mais rápido. Então, por que meia hora? Porque é um momento onde você começa a se acalmar, você vai lendo. Não precisa querer entender, é só ler com o coração. Então é simples, gente. Para a gente melhorar, a gente ser uma pessoa melhor, o nosso coração melhorar, é só fazer a leitura do ensinamento. De preferência, faça meia hora de manhã e meia hora antes de dormir. Falei já, tem gente que não consegue pegar o livro, não tem ensinamento, mas não falta ensinamento no WhatsApp, né? no celular. Então, você está com o celular lendo um monte de besteira, de repente você vai para o ensinamento e fica lendo ali com o celular. Você está em casa, pode estar em qualquer lugar. Isso é a vantagem dessa evolução por parte da comunicação. Ter o celular para usar para isso, né? Não para ficar vendo besteira. A gente acaba vendo. É normal, somos humanos, somos tentados pela parte das coisas materiais, né? Então, mas a gente tem que sempre puxar mais para o espiritual, porque é ele que é o principal. Mas também não dá para ficar totalmente fora, porque estamos nesse plano que é material. Mas, gente, de verdade, é muito simples. Experimenta fazer isso. Experimenta ler meia hora de ensinamento de manhã e à noite e ver a mudança que ocorre dentro de você. É como se tirasse um véu da sua frente. É como se a neblina dissipasse e você começasse a enxergar. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos, que vocês recebam a luz. Obrigada.